E porque é quinta-feira, aqui na antena da Rádio Cova da Beira, vamos ter mais um espaço com a assinatura da Beira Serra no âmbito deste projeto Abraço à Escola, mais vale prevenir. E, se nos têm acompanhado, na última semana falámos aqui, e o psicólogo Daniel Morgado da Beira Serra aqui sublinhou, essa dependência de jogos de sorte e azar. Falou-se nas raspadinhas, no Euromilhões, entre outros jogos, e a dependência, as fronteiras que existem relativamente a essa dependência. Hoje, nesta quinta-feira, o Daniel Morgado, que também está connosco, e agradeço a presença, bom dia, vai falar-se de outro tipo de jogos. Também, eu ia dizer, muito dependentes, que têm a ver com as novas tecnologias, ou seja, aquilo que hoje se denomina o digital, as novas redes, com as redes sociais por aí fora. Ora, hoje vamos falar de jogos digitais e porquê, Daniel Morgado? Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a audiência da RCB. Nós, de forma voluntária, fizemos esta divisão entre o jogo clássico, o jogo de sorte e azar. Juntamos também algum jogo que não é tão clássico, as raspadinhas instantâneas, ou as lotarias instantâneas, ou raspadinhas, os Euromilhões, enfim. E deixamos a questão dos videojogos ou dos jogos digitais para hoje, exatamente porque eles são... Embora seja uma realidade paralela, eles têm outros contornos. No fundo, são uma realidade muito mais recente e uma realidade que se tem vindo, a cada dia que passa, a cada ano que passa, agudizar, porque nos últimos, se calhar, se olharmos para trás 40 anos, não é preciso ir assim tão longe, para termos uma realidade totalmente diferente da que temos hoje. Os jogos digitais ocupavam, basicamente, já existiam, mas basicamente eram aquelas máquinas onde se colocava uma moedinha, onde todos nós nos lembram, ou todos nós, ou pelo menos os mais velhos, se lembram de gastar algum dinheiro, porque era uma coisa que muitos, ou grande parte das pessoas, não tinham em casa. Quando existia em casa, eram os famosos Spectrum, ou mais tarde depois as Nintendo, enfim, foi uma realidade que foi chegando à casa das pessoas em massa, de forma massificada, ainda há pouco tempo, ou relativamente pouco tempo. E então isto tem contornos que são um bocadinho diferentes, porque é uma realidade que nós estamos a descobrir, a sociedade está a evoluir de forma paralela com os jogos e nós já sabemos como é que a sociedade reage aos denominados jogos clássicos. Não sabemos ainda muito bem o que é que vai ser o futuro, o que é que nós sabemos que vem mais tecnologia. A tecnologia não vai ficar por aqui. Provavelmente iremos ter jogos de realidade virtual, de realidade aumentada, uma série de novas tecnologias que estão a surgir e que irão massificar-se em breve. E acho que isto merece um olhar atento e um olhar específico para esta questão dos videojogos. Vale a pena nós citarmos aqui um estudo da Organização Mundial de Saúde que estima que aproximadamente 2% da população, estamos a falar de um estudo relativamente recente, de 2021, aproximadamente 2% da população mundial sofre de dependência de jogos, quando falamos de jogos, aqui de jogos digitais, de videojogos. Estamos a falar de um universo de mais de 150 milhões de pessoas no mundo que têm problemas deste tipo. Não estamos a falar de utilizadores pontuais, não estamos a falar de utilizadores abusivos, estamos a falar de 2% da população mundial que terá já um problema de adição ao jogo. Nós sabemos que em Portugal muitos jovens, principalmente os jovens, mas não só, até porque isto é uma realidade transversal, embora seja mais prevalente nos jovens, mas acaba por estender-se a toda a população. No entanto, nós sabemos, por exemplo, que 6 em cada 10 adolescentes jogam jogos eletrónicos todos os dias. Isto é, em dias de escola, mais ou menos 6 em cada 10 joga. Ao fim de semana, isto aumenta, ou de fim de semana, ou dias sem aulas, isto aumenta para 7. Estamos a falar de uma grande população, uma grande quantidade de pessoas, de jovens, neste caso de adolescentes, que praticamente todos os dias da sua vida jogam e muitos deles jogam muitas horas. Era isso que eu ia perguntar, em termos do tempo. Não sei se há estatísticas, se há números indicativos, digamos, de quanto tempo pode passar um jovem a jogar-se precisamente digitalmente. Sim, isso é uma realidade muito variável. O que nós vimos é que, até porque o grande problema não é o número de horas que um jovem passa um dia, é a longo prazo. Não é? Quando olhamos para o último ano,
o número de horas que este jovem teve a jogar e, acima de tudo, a relação que ele tem com o jogo. Nós sabemos que, nós já vimos isso na outra rubrica, que pode acontecer, por exemplo, um jovem que instalou um novo jogo e que está muito entusiasmado com o jogo, passou um fim de semana inteiro a jogar este jogo e isso pode não ser problemático. Simplesmente, quando passou a novidade, ele deixou de jogar. O problema são os jovens que recorrentemente passam, quando este jogo deixa de funcionar, passam para outro e para outro e para outros. Nós sabemos que, por exemplo, há muitos jovens que passam 3, 4 horas por dia a jogar num dia de escola, um dia normal. E quando chega ao fim de semana, muitos destes jovens, se puderem estar, estão o fim de semana todo. E ao fim do fim de semana, se pudessem, ainda continuavam a jogar, porque voltamos àqueles 5 sinais que tínhamos visto na outra semana ou há 2 semanas. O facto de haver aqui uma tolerância, uma necessidade de jogarmos cada vez mais. E quando isto se instala, isto é uma coisa, no fundo, não vale a pena. Às vezes os pais perguntam-nos, mas qual é o número de horas certo que devo deixar jogar o meu filho? Isto não há uma chapa 5, não existe uma receita de bolo para isto. O que existem são estes sinais que nós falamos da outra vez. Quando há aqui uma demasiada valorização do jogo, quando há um abandonar das outras atividades que anteriormente eram importantes para o jovem, quando há uma dificuldade do jovem cumprir com as suas obrigações, quer escolares, quer profissionais, dependendo do caso, quer familiares também, aqueles jovens que às vezes têm dificuldade em estar a horas no almoço domingo porque estão a jogar e assim que acabam de almoçar ou de jantar, a primeira coisa que fazem é fechar-se no quarto para continuar a jogar. Quando isto acontece, muito cuidado, há um sinal que as famílias às vezes não se apercebem, que é os jovens também que jogam durante a noite, porque há atualmente um acesso quase universal à tecnologia e muitos destes jovens têm nos quartos também as consolas de jogo, os telemóveis, enfim, os tablets, e muitas vezes eles ficam a jogar noite dentro. E o que acontece é que no dia a seguir eles estão extremamente cansados e é claro que o rendimento deles vai decair. O que nos diz também a investigação é que esse acaba por ser aqui quase uma pescadinha de rabo na boca, porque muitos jovens acabam, como sentem insucesso na sua vida, por exemplo em termos escolares, acabam por se refugiar no jogo, onde eles são bons. No fundo, querem experimentar este sucesso. Mas, quanto mais se envolvem com o jogo, mais dificuldades vão ter no seu dia-a-dia, na sua vida, por exemplo, escolar. Então, a tendência é uma imersão no jogo, cada vez maior, porque é nesse espaço que eles socializam, é nesse espaço que eles têm muitos dos amigos deles, e é nesse espaço que muitos também se sentem válidos e sentem que têm um valor crescido, que são bons jogadores. O que muitas vezes acaba por equilibrar um pouco a sensação que eles têm de que no seu dia-a-dia, na escola, na família, estão a falhar e então acabam por se refugiar no jogo. Então, deixa-me só perguntar para finalizarmos. Quando houver esses sinais, que postura é que os pais devem ter? Acima de tudo, os pais devem estar atentos, porque, tal como dizia há pouco, a questão não é um fim de semana que o jovem está a jogar muito, é quando isso se torna uma rotina. Quando é um jogo compulsivo até, várias vezes. Exatamente. Não é? Quando nós começamos a perceber-nos, por exemplo, nós víamos na outra semana ou há 2 semanas, que a questão há uma reação demasiado violenta perante a impossibilidade, por exemplo, de jogar. Isto é um sinal de que as coisas podem não estar bem. A forma como se faz esta gestão, muitos pais, por exemplo, optam por desligar a internet durante a noite ou por não deixar que os jovens tenham algum tipo de equipamentos no seu quarto, no fundo também aqui obrigando a uma socialização com a família ou também algum controle familiar. Mas, acima de tudo, é estar muito atentos a estes sinais de que o jovem deixa as atividades que antes fazia, está a deixar de as fazer, está a focalizar-se demasiado na questão do jogo, e quando isto acontece, devem conversar com o jovem, devem colocar-lhe que estão preocupados com ele e devem alterar rotinas. Se estiver numa fase em que a própria família consegue alterar a rotina do jovem, é difícil nós proibirmos o contacto com os jogos ou com estas tecnologias, porque elas estão em todo lado, mas com ele gerirmos, no fundo, ele perceber que o excesso do consumo dos jogos ou das tecnologias são um problema e então não deve, ele perceber que não deve ter todos os ovos naquela cesta. No fundo,
pode jogar, mas tem que também fazer exercício físico, tem que ter outras atividades, seja um teatro, ou seja, seja ler, seja o desporto, para tudo, não é? É a gestão do tempo. Quando isto falhar e se não conseguirem, a nível familiar, fazer esta gestão e levar a uma melhor organização do tempo do jovem, devem procurar ajuda, porque há vários sítios onde se pode pedir ajuda e não há problema nenhum. Aliás, pelo contrário, há todo o benefício de contarmos com outras pessoas que têm mais experiência a lidar com estes problemas. Muito bem, até porque mais vale prevenir. Até para a semana. Daniel, muito obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos e adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.